Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o tutor Lucas e hoje eu venho trazer um conteúdo extra para ajudá-los com as atividades aqui na UC5. Estou falando especificamente da atividade 1, onde nós precisamos criar um projeto console usando o ASP.NET Core. Essa atividade, junto da atividade 2, costumam gerar bastante dúvidas entre vocês, então eu reuni um compilado de dúvidas que vocês me enviaram via Fale com o Tutor aí com o tempo, e estou aqui gravando esse vídeo para tentar esclarecer essas dúvidas mais comuns que acabam ocorrendo na hora de criar o projeto e também para ajudar o pessoal que está com dificuldades em avançar ou iniciar a atividade. Eu vou fazer um exemplo bem próximo do que vocês precisam fazer aqui na entrega da atividade 1. Eu vou criar um sistema para cadastrar alguns alunos. Então a gente, em vez de ter um item pedido, a gente vai ter um aluno, e em vez de ter um pedido, a gente vai ter uma lista de alunos. Poderia ser, no caso aqui, uma lista de chamada, por exemplo. Então, lembrando que para realizar esse projeto é essencial que você já tenha o ambiente de desenvolvimento configurado. No caso, a gente precisa ter o software ASP.NET Core, que é a biblioteca que vai facilitar a criação dos nossos projetos em C Sharp. O Visual Studio Code, que é a IDE que nós iremos utilizar para desenvolver o sistema no qual eu já estou aberto aqui. Não confundam o Visual Studio Code com o Visual Studio Community, ok? E, além disso, nós temos uma extensão aqui do Visual Studio Code, que é o C Sharp Extensions. Essa extensão vai nos facilitar a criação de classes dentro do nosso projeto. Porque quando a gente cria uma classe em C Sharp, a gente precisa indicar o namespace do nosso projeto, a gente precisa já instanciar aquele public class. Então a gente precisa de uns trechos de códigos já para começar o funcionamento da nossa classe. Por conta disso, para a gente não ter que ficar criando tudo do zero, perder muito tempo com esses passos iniciais, a gente instala a extensão para nos auxiliar nessa atividade. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui. Eu vou criar uma nova pasta. Nesse primeiro momento, eu vou chamar essa pasta de exemplo console. Afinal, é isso que meu projeto é mesmo, um exemplo. E aqui no Visual Studio Code, com ele aberto, deixa eu fechar aqui, eu só vou pegar essa pasta, arrastar, e eu já tenho o diretório indicado aqui no Visual Studio Code. Então, quando eu abrir aqui o meu terminal e vir na opção New Terminal, que é onde eu vou utilizar o framework do .NET Core para criar a estrutura do meu projeto, ele já está apontando para essa pasta, que é o exemplo console aqui na minha área de trabalho. Vou criar então o meu projeto com o comando .NET New Console. Nesse momento, o ASP.NET Core vai começar a fazer a criação de todas as estruturas de pastas e arquivos básicos, a estrutura necessária para conseguir rodar um projeto do tipo console. Após a conclusão, se estiver tudo ok, tiver construído todos os arquivos com sucesso, vocês podem notar que aqui na nossa pasta os arquivos já estão aparecendo, e aqui no Visual Studio Code a gente tem um espelho do que a gente tem nessa pasta. Então, se eu criar aqui um arquivo aqui agora, ele vai ser criado aqui porque é a mesma pasta. É só como se fosse um outro gerenciador de... Na verdade, não é como se fosse, é realmente um outro gerenciador de arquivos que a gente tem aqui. Então, para esse exemplo, como eu comentei com vocês, a gente vai fazer uma lista de chamadas de alunos. Então, eu vou vir aqui no meu projeto, vou clicar com o botão direito e selecionar a opção New C Sharp Class. Essa opção vai estar aparecendo após fazer a instalação da extensão C Sharp, que eu havia comentado agora há pouco. Caso você não tenha instalado, você só vai ter a opção New File, New Folder aqui para baixo. Essas duas opções não vão aparecer. Então vamos clicar na opção New C Sharp Class. A classe que eu vou criar é aluno. E vejam, ele já complementou aqui para mim o namespace com o nome da pasta do meu projeto e o nome da minha classe. Também já está instanciada do tipo public. E é isso mesmo que eu preciso. Como que eu vou seguir agora? Aqui na atividade ele passa algumas propriedades específicas. Eu vou trabalhar com algumas outras variáveis aqui nesse exemplo. Nesse caso aqui do aluno,
eu vou utilizar um public string nome. Posso colocar também uma idade para esse aluno, para eu ter um outro tipo de dado aqui. Então, public int idade. E por enquanto seria isso, tá? Não vou me alongar demais aqui nessa classe para a gente não ter muita coisa para ficar manipulando. Só 2 atributos. Aqui nessa atividade vocês têm 3. Só cuidem do tipo de dados que vocês vão utilizar. Aqui o valor unitário, por exemplo, seria um double, que é um caso que a gente não tem aqui. Mas tranquilo. Feito isso, a gente também tem uma parte aqui da atividade que pede para a gente criar um construtor do nosso pedido e também criar a nossa classe de pedido. Isso tudo a gente vai fazer agora. Porém, como eu falei para vocês, eu estou utilizando um outro tipo de objetos aqui dentro da minha classe, né, do meu projeto. Então, a classe que eu vou criar vai ser lista aluno. Com essa classe criada, eu vou começar a inserir algumas informações aqui. Que informações são essas? Primeiro de tudo, que é me solicitado aqui na atividade, é que eu crie uma lista, no caso aqui, a estrutura de dado list, e essa lista vai receber a minha classe que eu acabei de criar, né? Que no caso seria o item pedido, eu vou utilizar o aluno. Então, meu list de aluno. Preciso dar um nome para essa lista, vou chamar ela de lista mesmo, deixar bem genérico. E vamos inicializar ela. Além disso, a gente tem um trecho aqui que pede que a gente crie uma propriedade privada, ou seja, a gente precisa utilizar o private. E reparem que aqui o Visual Studio Code já está apontando um erro no meu projeto. Ele está dizendo aqui que o nome do tipo ou namespace list não pode ser encontrado. Ou seja, ele está procurando um arquivo, alguma classe chamada list aqui no meu projeto e ele não está encontrando. Isso porque o list não está na estrutura básica aqui do nosso projeto. Esse list está dentro de um pacote interno do C# que a gente precisa importar no nosso projeto, apontar esse pacote para dizer que a gente vai usar a classe desse pacote. Nossa, ficou muito genérico redundante esse pacote aqui nessa frase, mas tudo bem. Vocês conseguiram entender. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai clicar sobre essa lâmpada no Visual Studio Code e ele vai nos propor algumas sugestões para a gente corrigir esse erro. A que a gente vai utilizar é a primeira, Using System Collections Generic, que é esse momento que o Visual Studio Code vai apontar o meu arquivo lá para aquela pasta, aquele pacote que está dentro de System, Collections e Generic do C# para utilizar essa lista, que ele já tem pronta. Por que eu vou utilizar essa lista pronta e não vou criar uma do zero, em vez de criar aqui um outro arquivo de list, por exemplo? Porque essa lista ela já está toda implementada, ela já contém os métodos para adicionar, para excluir, e ela faz todo o gerenciamento da lista para mim. A gente tem todas umas regrinhas nas estruturas de dados e todas essas regras já estão prontas, a gente só precisa utilizar. Então não vai nos economizar bastante tempo de codificação aqui. Feito isso, o que a gente precisa fazer é adicionar um pedido e também totalizar o nosso pedido. O que eu vou fazer aqui, na verdade, vai ser um pouquinho diferente. Na verdade, eu tinha que fazer uma modificação aqui no aluno para conseguir mostrar esse totalizar para vocês. Então, acho que em vez de fazer uma lista de chamada, eu vou fazer uma lista que vou cadastrar a média desse aluno. Por que não? Aqui vou utilizar um double e vou dizer qual foi a média desse aluno em determinada atividade, determinada aula, enfim, vai ficar aqui bem genérico mesmo, mas só para a gente seguir aqui dentro do exemplo. Vou utilizar um public double nota. Então aqui a gente está trabalhando com três
tipos de dados. Aqui a gente está trabalhando com 3 tipos de dados também: string, int e double. Vamos seguir aqui então. Eu vou criar um método public void. Por que eu vou utilizar void nesse método? Porque ele não vai ter nenhum retorno. Esse método aqui vai ser o adiciona. Ou adicionar, pode ser. Esse método adicionar vai receber um aluno. Então eu preciso de um aluno aqui, que eu vou chamar de aluno mesmo. E eu vou adicionar esse aluno na minha lista. Para isso, só preciso chamar lista.add, que nesse caso eu estou acessando o meu objeto lista e chamando o método que vai fazer a adição no meu list, do tipo aluno. Lembra que eu falei que a gente já tem tudo isso implementado dentro dessa classe e a gente não precisa implementar do zero? Está aqui a facilidade disso. A gente só vem aqui, coloca o nosso aluno e pronto. Temos o nosso método de adicionar todo implementado. O que mais nós temos aqui? Precisamos totalizar o pedido. Nesse caso, vamos totalizar as notas dos alunos. Public void totalizar. E para esse totalizar, não vou precisar ser void, tá? Esse caso aqui eu vou retornar um valor, retornar um valor double. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou utilizar um for. Na verdade, eu vou implementar aqui um for each, pessoal. Mas eu poderia utilizar o for each direto do C#, mas eu quero mostrar para vocês um tipo de for, um tipo de laço de repetição que a gente pode utilizar e que vai ser muito útil para vocês reaproveitarem em outras tecnologias, ou mostrar para vocês na prática também como que a gente consegue utilizar um laço de repetição e controlar ele com um contador. Então a gente vai ter um contador que eu vou chamar de i. Esse contador vai fazer o quê? Ele vai ser a posição da minha lista. A minha lista ela começa na posição 0, ela não começa na posição 1. Então, o meu primeiro item está na posição 0, o meu segundo item está na posição 1, meu terceiro item na posição 2 e assim por diante. Então, eu vou inicializar o meu contador no 0. Esse contador vai ser o que eu vou estar utilizando de auxiliar para percorrer a posição da lista. E enquanto o meu i, o meu contador, for menor do que o tamanho da minha lista, como eu descubro o tamanho da minha lista agora, eu tenho um método chamado count. Enquanto for menor, eu vou realizar alguma coisa, que é o script que eu vou colocar abaixo. E assim que eu finalizar esse script, o meu contador ele vai ser adicionado mais 1. Ou seja, começou em 0, vai fazer a ação aqui, depois de fazer essa verificação, e daí ele vai ir para mais 1. Depois, mais 1, e assim por diante. Até que o tamanho do meu i seja maior do que o tamanho da minha lista. E o que eu vou fazer após tudo isso? Eu tenho que pegar o total. Opa, caps lock. Eu tenho que pegar um total. Gente, esse autocomplete não está ajudando. Eu vou pegar o total e vou calcular com total mais lista. Agora eu tenho que apontar a posição. Poderia apontar aqui 0, 1, 2, 3, mas a gente está utilizando o computador para fazer isso para a gente, automatizar todo esse processo. Então, a posição i, ponto, a nota.
Aqui eu declarei uma variável total, mas essa variável ainda não está declarada em nenhum momento, por isso ele está retornando esse erro para a gente. A gente vai declarar ela aqui em cima, double total. Nesse exemplo aqui de vocês, vocês pegariam o valor unitário e a quantidade e iriam multiplicar nesse trecho. Então teria valor unitário vezes a quantidade, também aqui somando com o total. A gente tem um outro erro aqui no meu total, que eu estou tentando somar um valor que não existe. Por exemplo, o meu double aqui total, ele não é valor 0, não é valor 1, não é valor 2. Eu não sei como é que eu faço essa soma. Então, aqui nesse começo eu vou colocar um total 0, que é de onde eu quero partir a minha soma. Agora sim, tudo certo, eu posso retornar esse total. Acho que eu vou trocar esse nome, totalizar. Ficou meio estranho. Não, deixa assim, deixa assim. Enfim, terminamos aqui essa primeira etapa, onde a gente precisa criar nossa lista de alunos com os métodos de adicionar e totalizar o pedido. Este retorna um valor double com o total de todos os itens da lista. Perfeito, é o que a gente está fazendo mesmo. Como aqui eu estou fazendo um exemplo de lista de aluno, eu poderia ainda calcular a média dessa turma. Para isso, eu teria que pegar o tamanho da minha lista, que é o número de itens que eu tenho, e dividir o meu total por esse valor. Mas eu não vou fazer isso aqui, tá, pessoal? É só para deixar bem parecido com o que vocês têm de exemplo aqui, para não confundir vocês. E a gente agora precisa criar um programa que seja possível informar vários itens de um pedido. O usuário vai informar os dados e no final a gente pergunta se ele deseja inserir um novo item ou não. Agora, eu vou utilizar o program.cs que eu já tenho criado. Por quê? Porque o program.cs é o arquivo principal do meu projeto. Quando eu executo ele no meu terminal, ele é o primeiro arquivo a ser executado. E por isso, nada mais conveniente do que eu ter toda essa parte de interface, onde meu usuário vai manipular o sistema, aqui. Então, vamos lá. O que eu preciso é criar um laço de repetição, um do, e ele vai ocorrer enquanto a resposta do meu usuário, eu vou até criar aqui uma variável de resposta auxiliar, string resposta, vou inicializar aqui em branco, na verdade eu vou deixar em S por enquanto, vocês já vão entender o porquê. Enquanto a minha resposta for S, eu vou estar rodando esse script. E que script que eu vou fazer aqui? Eu vou começar a perguntar para o meu usuário os dados. Então, vamos utilizar o console.writeLine para exibir na tela do meu usuário a seguinte mensagem: informe o nome do aluno. Também vou ter uma mensagem depois pedindo para ele informar a idade. E por último, a nota. Feito isso, eu estou exibindo isso na tela, mas meu usuário ainda não tem como digitar as respostas para essas perguntas que eu estou fazendo aqui. Então, como que eu faço agora? Eu utilizo o console.readline. Com isso, eu vou ler a resposta do meu usuário, no que ele digitar, e eu tenho que guardar esse valor em um lugar. E que lugar que eu vou guardar isso? No meu objeto aluno. Então, eu vou instanciar aqui um aluno, que eu vou chamar de aluno mesmo, igual new aluno. E aqui, esse aluno ponto nome vai ser o console.readline.
Então, o que a gente está fazendo aqui, pessoal? A gente vai ter uma verificação aqui depois, mas sempre que o meu programa começar, ele vai criar um aluno novo, a gente vai preencher os dados desse aluno e no final a gente vai adicionar esse aluno à lista. Se a gente tiver que retornar aqui, aluno novo e assim por diante, a gente vai repetir tudo isso. Agora a gente vai ter algo semelhante a isso, porém a gente vai ter que informar a idade do nosso aluno. E reparem que aqui ele já nos aponta um erro. E por que ele aponta esse erro? Porque o console readline nos retorna um texto, uma string. E o que a gente precisa aqui na idade é o tipo de dado int, porque esse é o tipo de dado dessa variável. Então a gente vai ter que fazer uma conversão aqui. Como que a gente vai fazer isso? Int.parse acho que o int aqui eu vou ter que informar se vai ser 16, 32, 64. Vou deixar isso a critério de vocês, mas aqui nesse exemplo eu vou deixar um int 32. O mesmo vai ocorrer aqui embaixo, só que a gente vai fazer isso com a nota do aluno. Mas a nota do aluno não é mais um inteiro, a nota do aluno é um double. Então, double.parse. Viram como é fácil a gente fazer uma conversão dentro do C#? A gente só precisa colocar qual é o tipo de dado que a gente quer fazer a conversão, ponto parse, e daí dentro a gente vai ter o conteúdo que a gente quer converter. Bem tranquilo. Agora que a gente já tem todas essas respostas, o que a gente vai fazer é pegar a lista de aluno que a gente tem implementada e chamar o método de adicionar. Então eu vou precisar instanciar a lista aqui em algum lugar, afinal eu vou utilizar ela. Então vou chamar aqui uma lista aluno, chamar de lista mesmo. New lista aluno. E essa lista vai receber, com o método adicionar, o meu aluno. Ou seja, esse carinha aqui que eu instanciei aqui em cima, e eu disse aqui embaixo que ele tem tal nome, que ele tem tal idade e tal nota, vai ser adicionado na minha lista. Feito isso, só falta eu perguntar para o meu usuário o que ele quer fazer. Se ele quer adicionar um novo aluno ou não. Então deixa eu fazer aqui um if, que a gente vai fazer uma verificação. If resposta for igual a não, eu em teoria já posso encerrar o meu software. E onde é que eu vou pedir essa resposta para o meu usuário? Novamente, eu vou fazer algo similar ao que eu fiz aqui. Após adicionar o item na lista, eu vou perguntar para ele: deseja inserir outro aluno? E vou colocar aqui entre parênteses as respostas possíveis, né? S ou N. E vou ler essa resposta. Se a resposta for igual a não, então eu chamo meu lista.totalizar, que vai exibir o total das notas. Porém, reparem isso, pessoal. Aqui a gente está só retornando esse total. Então, meu valor está sendo retornado e eu não estou imprimindo ele na tela ainda. Ele está sendo retornado, mas eu não consigo visualizar ele, não estou mostrando isso para o meu usuário. Para que a gente consiga exibir isso para ele, a gente vai utilizar o console.writeLine mais uma vez. Esse aqui vai ser o trecho de código que eu vou utilizar para exibir essas informações para o meu usuário. Aparentemente, já está tudo ok. Vamos fazer o seguinte. Agora a gente vai ter o nosso terminal aqui embaixo. Caso você não tenha aberto ainda, vem aqui em terminal e new terminal.
e vamos rodar nosso projeto. .NET Build é o primeiro comando que a gente precisa executar antes de rodar o projeto, porque a gente teve alterações no nosso código, agora o nosso projeto não é mais o mesmo quando a gente começou, e a gente tem que compilar tudo isso. Esse passo é fundamental para que eu consiga executar meu programa. Então, .NET Build, para fazer a compilação sendo realizada com êxito, tendo nenhum erro, eu posso utilizar o comando .NET Run para rodar esse software. Ele vai pedir ali, informe o nome do aluno, eu vou colocar aqui como exemplo o Lucas, eu mesmo, idade do aluno, 23, informar a nota do aluno, foi um bom aluno, nota 10. Deseja inserir um outro aluno? Sim. Vou informar aqui, por exemplo, o Mauro, a idade do Mauro, não faço ideia, vamos colocar aqui 24, por exemplo, e a nota do Mauro foi 9. Desejo inserir outro aluno? Não. O total das notas aqui foi 19. Repare que eu não fiz mais do que isso, né? Eu poderia ter dito, o total de notas das turmas foi tal. Poderia ter inventado um outro contexto. Afinal, aqui não está fazendo tanto sentido dentro desse contexto que a gente criou, mas é justamente para deixar o mais próximo possível da atividade de vocês. A gente ainda poderia fazer algumas modificações aqui de mostrar um texto e concatenar com esse totalizar, exibir algo tipo total, e eu exibiria um total aqui do lado. Mas é apenas uma sugestão, pessoal, não que seja obrigatório. Vai ficar daí essa parte da manipulação dos dados, essa parte aqui de interface do program, muito a critério de vocês. Mas aqui o nosso objeto e a nossa lista vai ser algo muito similar a isso. Então, turma, seria basicamente isso. Conseguimos criar do zero um projeto console. Tentei construir o nosso projeto de uma forma bem similar ao que a gente precisava aqui na atividade 1 da UC5. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Caso ainda haja alguma dúvida, por favor, entre em contato via Fale com o tutor. O tutor de vocês vai ficar muito feliz em ajudar com qualquer que seja a dificuldade que vocês estejam encontrando. Então vamos ficando por aqui. Um abraço a todos, bons estudos e até a próxima!